Produzir uma faca, pelo menos uma faca de qualidade, não é tão simples quanto parece. O processo envolve uma sucessão de muitos pequenos passos que fazem toda a diferença. Na ICEL, prima-se pela qualidade, que começa logo no design. Surge a ideia, faz-se a modelação tridimensional da faca e produz-se um protótipo em plástico. Quando o modelo é finalmente aprovado para produção, o ficheiro dos criativos segue para o departamento de nesting, o processo através do qual as lâminas são distribuídas na chapa de aço de 2 metros por 1, de forma a maximizar a utilização da matéria-prima. Feito esse trabalho, o ficheiro segue para a máquina de corte a laser, para que as lâminas não fiquem oxidadas, ao mesmo tempo que é feito o corte, é libertado o azoto. Quando a chapa sai, as lâminas estão ainda ligeiramente presas, para não caírem para o fundo da máquina, onde se acumula a fuligem. Torna-se necessária a intervenção de um operador para as desprender. Há vários tipos de aço. As facas são feitas de um mais mole, que precisa de ser endurecido. Para isso é sujeito a um tratamento térmico que se chama têmpera. É uma etapa crucial. Pela qualidade da têmpera se determina a resistência e a capacidade de afiamento da lâmina. As lâminas entram num forno com atmosfera controlada e que atinge os 1065 graus centígrados. O processo demora 45 minutos. As lâminas saem depois de um arrefecimento rápido, perfeitamente limpas. É medida a dureza num durómetro para avaliar se o resultado está dentro do intervalo pretendido. Na segunda fase do tratamento térmico faz-se o chamado revenido. A têmpera deixa o aço mais frágil, com menor resistência ao choque e cria tensões internas. As lâminas temperadas são reaquecidas a 220 graus durante 1 hora para corrigir esses efeitos. Chega a altura de passar costas à lâmina. Aqui retifica-se a parte oposta à do gume, ou seja, as costas da lâmina, para que fique lisa, sem rugosidades ou riscos. O operador carrega o pente, que é introduzido na máquina de lixar. A operação é feita em pequenos passos, com repetições e sempre com água. Aqui a lâmina não pode voltar a aquecer, sob pena de destruir a têmpera e quebrar. Enquanto não passam à fase seguinte, as lâminas são colocadas num óleo solúvel, anticorrosivo e refrigerante. Na amolação, um par de máquinas desbasta o aço para ficar mais fino na zona do corte, de um lado e de outro. Se a lâmina fosse para fazer uma faca de pão, seguia para a serrilha. Aqui também se fazem alvéolos, quando o modelo prevê. Os alvéolos diminuem a adesão da lâmina, permitindo que a faca deslize mais facilmente. Segue-se o polimento, que pode ser fosco ou brilhante. Um polimento fosco diminui a aderência da lâmina e há quem garanta que aumenta o poder de corte. Para o acabamento brilhante, as lâminas são introduzidas numa máquina com 2 rolos de algodão. Para um aspecto mais mate, utilizam-se rolos de sisal. Para um polimento fosco, o método é outro. Utiliza-se uma mó de polir, uma para cada face da lâmina. Depois de polidas, as lâminas são penduradas nos bastidores e lavadas nesta máquina com água e sabão a 70 graus centígrados. Ao mesmo tempo que se fazem as lâminas, fabricam-se os cabos de vários tipos: inox, madeira ou plástico. O cabo de inox é feito de 2 partes que são soldadas à lâmina. As máquinas de injeção fazem cabos de plástico, uns mais resistentes do que outros. A matéria-prima pode ser um simples polipropileno, a €1, ou um plástico de engenharia, antiderrapante, resistente e higiênico, que pode custar €6. O cabo de plástico pode ser diretamente injetado na lâmina ou produzido em 2 partes que serão depois presas por rebites. Os furos para os rebites são feitos na carpintaria, onde também se fabricam os cabos de madeira. A madeira já vem em tacos, neste caso pau santo da Índia, o mais escuro, e jatubá do Brasil. Os tacos vão à máquina de fresar. Um robô abre as ranhuras. São feitos os furos para os rebites. Na montagem são colocados os rebites nos cabos.
Feita a montagem, é preciso polir as faces e acertar o polimento. Retiram-se as riscas e dá-se brilho com uma pasta com abrasivo. Nos cabos de madeira aplica-se cera. E a faca está pronta para um passo fundamental, o afiamento para a criação do gume. Utilizando bandas de lixa, o operador afia a lâmina no ângulo entre 25 a 30 graus. Se ficar fora deste intervalo, não vai cortar bem. Remove-se a rebarba, que é criada com o afiamento. Se os resíduos não forem eliminados, a faca simplesmente não cortará. O controlo é feito no laboratório. O técnico avalia se o ângulo está correto. Também testa a capacidade de corte da lâmina pela quantidade de papel que consegue aparar em 63 ciclos. Nos primeiros 3 cortes tem de cortar 50 mm de papel para cumprir a norma europeia. Na Icel, a fasquia é mais elevada, 60 mm. Nos restantes 60 ciclos tem de passar os 200 mm, acima dos 150 da norma. Ainda antes do embalamento é feita a marcação a laser com a marca da casa. Após uma limpeza final, a faca é finalmente embalada. Pode ser uma embalagem em skim, as facas são dispostas em cartões que são plastificados e cortados. Ou em blister, uma embalagem soldada. Da fábrica da Icel, na Benedita, saem 3 milhões de facas por ano para 68 países do mundo.